Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. Vamos continuar aí falando sobre, os arcos aí de One Piece. Estamos no arco de Wano, teoricamente é o último aqui no canal, Estamos na parte 9 aí agora. E, cara, aqui vai ter, o pessoal aí dos supernovas, pior geração frente aos Yonkous. Olha no que deu. Na moral, será que a diferença é tão grande assim de poder? Bom, fizeram o teste agora em Onigashima, E outras confusões também paralelas aí aconteceram e a gente vai falar disso daqui nesse resumão de hoje, beleza? Lembrando, galera, que isso aqui vai dar um trabalhão, beleza? Eu vou estar abordando aqui os assuntos do episódio 1016 até o 1037, beleza? Então, quem puder aí, dá uma moral aí pro canal de várias maneiras. Você pode ajudar aí de vários jeitos diferentes, seja através dos anúncios, seja através da função de membro pro 199, seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Shopee. Comprando qualquer produto na Shopee pelo link, você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 99, você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve. Então salve para o Koala, Shinobu X-Play, Felipe Oliveira e Well Silva. Se você quiser entrar para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, eu vou começar aqui focando no combate em praticamente quase todo, da galera dos supernovas frente aqui aos Yonkous, beleza? Então primeiro eu vou falar aqui da luta especificamente, bastante tempo aqui, depois eu vou falar sobre o que acontece nos arredores lá embaixo de Onigashima, beleza? Então vamos lá, a gente começa aqui então falando aí, depois do ataque pesado que o Luffy deu lá no Kaido, que fez ele finalmente ficar no chão, O Kaido realmente sentiu esse golpe aí do chapéu de palha, A galera ficou em choque, cara? Big Man tá incrédulo aqui, falando que o Kaido tem que se levantar, que foi um golpezinho de nada. Mas o Kaido sentiu ali, ele foi surpreendido, ele realmente não estava esperando tomar um golpe tão pesado, do chapéu de palha ali. Tem algumas observações aqui, como por exemplo, o Zoro ficou interessado, no Ryuou ali, que o Luffy acabou manifestando, Que apesar do Zoro fazer algo semelhante, ele não tem o treinamento que o Luffy teve. Isso é bastante importante, ele não teve exatamente o treinamento para conseguir manifestar e controlar 100% esse poder, Então, ele na verdade nem sabia que se chamava Ryuou e tal, Ele não tinha informação completa, Mas ele sabe, pelo menos, que o vovô Ryuou ensinou algo pro chapéu de palha que ele quer fazer também. Ele tá curioso sobre esse negócio aí, Tem o Killer também que tirou sarro da situação, falando, olha só, cara, dá pra derrotar Yonkou, olha aí, dá pra jogar os caras no chão. Caraca, temos uma chance, incrível. Pois é, E aí, nós temos aqui então, depois passado o choque, vamos dizer assim, o Kaido acaba se levantando, e bolado ali, principalmente que o Luffy, ele tá meio que achando, que ele pode estar no nível de um Yonkou, no nível ali dele, ou do pessoal do passado, como, por exemplo, ali, o Gold Roger, o Shebeck, etc e tal, o Oden, Fala sério, cara? Enfim, ele acha até graça ali o Kaido, E aí ele mostra aqui um pouco da diferença de poder que existe entre eles ali, Já que ele acaba aplicando aqui um Raimei Hake, assim, de supetão, muito rápido mesmo, Ao ponto de que o Luffy, mesmo prestando uma certa atenção e usando o hack da observação, não consegue esquivar direito, Ele toma ali o ataque de raspão, não chega a machucar seriamente ele, mas, tipo, se tivesse dado bobeira ali, era uma só, acabou, Era hit kill já nele, Mostrando aí que não mudou tanta coisa assim, vai. Pelo menos o Luffy conseguiu esquivar, já é alguma coisa, Ainda que de raspão, não foi 100%, Mas ele ainda tá no meio de dois Yonkous, então não é só o Kaido ali o problema, E a Big Man acaba usando ali o Raven Fewer, acho que assim chama, com o ataque ali do Prometheus, só que aí o Zoro acaba aparecendo aqui e ele também mostra que ele aprendeu uma coisa nova, que no caso foi a técnica do Kinemon, o Homurasaki, Ele acaba cortando ali o Prometheus ali no meio e ele fala na cara dura, Eu roubei a técnica. Eu sou ladrão, rapaz, caraca, Como assim? Rapaz, doideira. Então o cara também se reinventou aí também, de certa forma, Só que aí o Luffy tá distraído ali, prestando atenção no Zoro e tal, que deu um show ali. E aí o Kaido já vai ali pras costas do chapéu de palha, Só que dessa vez ele é salvo pelo LOL, E aí o LOL acaba ali então usando o Chambliss, E trocando ali o Luffy de lugar. E ele salvou o Luffy, mas não foi de propósito, Supostamente ele só salvou ali o chapéu de palha pra chamar ele ali pra perto e dar uma bronca nele, Porque ele ficou chateado, porque o Luffy meio que mandou ele levar os samurais lá pra baixo, pra parte de baixo ali,
quando na verdade o LOL já queria fazer isso, né? Então ficou parecendo que o Luffy mandou nele, porque ele só fez depois que o Luffy falou com ele, né, cara? Muito bom. E aí ele ficou bolado com essa parada, né? E aí, vendo essa amizade colorida aí dos dois, né, o Kid acaba tirando o sarro ali dos dois, né? E aí é mó doideira, porque ele fica fazendo bullying ali com os dois, e aí o Luffy, é minha irmã. Já então, já que vocês são machão, vamos ver aqui quem é homem de verdade nessa parada, né? O próximo ataque ninguém esquiva, né? E aí o pessoal, tá maluco? Que absurdo, cara. Como assim a gente não vai esquivar do próximo ataque, né? E aí a Big Mom manda um ataque lá pesado, é Renvlin Bombom, um negócio assim. São as bolas de fogo ali, né? E a galera reclama, mas eles não saem da frente. Acabou tomando ataque seco. Ah, não, velho. Os caras são muito arrombados. Só pra ficar fazendo pose ali. Só pra não pagar de fraco. Ah, pela madrugada, velho. Os caras são sensacional, na moral. E aí, então, né, vendo que os seus capitães aí são uma lástima, né, o Zoro e o Killer acabam ali, então, indo pra cima do Kaido, né, os dois ali tentam cortar ali o pescoço do Kaido, cada um aplicando suas técnicas, até legal de ver ali eles voltando com a sua rivalidade momentânea lá, né, de quando o Killer tava como Kamazou e tal, né, e agora ele tá com a arma eficiente, né, com a arma que é preferida dele e tal, né, então os golpes dele teoricamente são mais efetivos, né. E aí nós vemos aqui então o Zoro usando o Rengoku Onigiri e o Killer usa o Zanshu Claw, né? Todos aí são ataques de decapitação, né? De mirando ali no gogó do adversário. E aí o que acaba rolando? Eles passam ali pelo Kaido, né? O Kaido não consegue acertar eles ali quando eles vêm pra cima. E eles conseguem ali realmente acertar o Kaido na altura do pescoço. Porém, por incrível que pareça, o corpo do Kaido tanca. Ele não é cortado, ele fica com a musculatura ali, um pouco afundada ali, né? Mas vivo, tá inteiraço, né? A cabeça dele ainda tá no lugar, né? Mano, que bagulho insano, né? O cara tancando decapitação, assim como se não fosse nada, né? E aí tem até um comentário aqui do Zoro, né? Que ele comenta que ele tem que usar mais o poder da Enma, né? Ele tá usando o próprio poder ali ainda, mas ele ainda não manifestou o poder da Enma ali em combate, né? Pois é. E aí, então, pelo menos isso serviu pra dar um tempo ali, né? Pros capitães se reorganizarem depois do ataque lá que eles sofreram, né? E aí, então, eles começam a ativar ali as suas principais habilidades, né? O Luffy entra no Gear 4, o LOL ativa o Rune, né? E o Kid aplica aqui o Punk Holter, né? Que ele vira um maquinário maluco ali. E aí, então, a gente vê que eles tentam ali atacar o Kaido, né? Cada um do seu jeito, é soco, esmagamento e tal, né? E aí, acho curioso essa parada, porque, tipo assim, o Kaido tanca os golpes do Luffy, beleza. Ele tanca os golpes do Kid, beleza também. Agora, cara, o LoL ele joga pedra. Calma aí, meu patrão. Pô, calma aí, né? Cara, tem que comparar jogar pedra com os outros dois é sacanagem. Não é Isso é uma palhaçada que o LoL faz. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira nem a última que ele faz, tá? Ele vai fazer outras vezes essa parada aqui. Tacar pedra nos outros como se fosse relevante pra caraca, tá ligado? Não é. Isso não é relevante, não. Mas enfim, tem que deixar esse comentário porque é indignação. É sacanagem isso daí. Enfim, e não serviu pra nada igualmente, né? O Kaido acaba se levantando ali, inclusive na forma de dragão, né? E agora ele acompanha a Big Mom no céu, né? Esse é um comentário interessante porque a Big Mom, especificamente, né? Ela tá sempre voando, então ela é a mais difícil de chegar e acertar, né? O Kaido, ele costuma ficar no chão, então beleza, o pessoal tá mirando tudo que tem nele, especificamente. Mas agora fica mais complicadinho ali, né? Porque o Kaido é grandão e tal, mas ele ainda é um bicho voador, né? Dá uma complicada ali. Fora os outros poderes que ele acaba manifestando aqui, depois que ele ativa essa forma de dragão, né? E aí então o Kaido começa aqui a mandar os seus ataques, né? Que no caso aqui ele começa mandando o Kaifu, né? Só que a galera consegue ali esquivar, né? O pessoal dá uma desesperada ali, mas consegue ali sair da frente. E aí o Luffy tenta usar aqui então o Kong Rifle, né? No modo Gear 4 ali. E também tem aqui o Kid usando aqui um golpe de concussão, né? Que é o Slam Gibson. E uma coisa que acontece que eu chamo a atenção aqui é que o Kaido, o problema de encarar o Kaido é justamente isso. O que acontece aqui é que ele tanca, né? O golpe ali, tanto do Luffy quanto do Kid, né? E assim, pode até doer na hora, mas não o suficiente pra ele parar, sabe? Pra ele não fazer nada, saca? Quem tenta ali uma sorte maior, né? É no caso aqui o LoL, ele tenta usar ali o Gamma Knife, né? Contra ali o Kaido, depois que o Kaido tenta dar um ataque nele ali. E aí ele tá procurando o coração do Kaido, né, cara? Ele acha que sabe mais ou menos onde é que tá ali. E ele tenta enfiar uma lança elétrica pra fazer o coração dele parar de bater, né? Como a escama do Kaido é muito dura, né? O corpo dele é muito resistente. Então ele tenta usar um ataque de dentro pra fora, né? Que ele vai repetir depois mais pra frente. E aí
o Kaido sente uma dor bem grande até, né, no golpe ali, mas ele consegue resistir e revidar ali. O LOL tem que sair correndo, se teleportando dali, né? Porque senão não ia dar certo. Quem teve uma sorte melhor foi o Killer. Me surpreendeu bastante essa cena do Killer, inclusive, né? Que o Killer, ele reclama ali que as escamas do Kaido são um problema, né? Então ele vai descamar o Kaido, basicamente, ali, né? E pra isso ele tem a técnica perfeita, né? Que é o tal do Kama Sonic, né? Basicamente ele consegue ali girar as lâminas com o hack, né? Fazendo com que elas pareçam até maiores, inclusive, se você parar pra ver, né? E aí as lâminas começam a girar ali na escama do Kaido e vai doendo, né? E a dor é tão excruciante que dá a volta. Apesar do ataque ser nas costas do Kaido, é como se ele estivesse passando até o outro lado com a serra, tá ligado? É bem pesado. E o Kaido sente. Esse aqui ele não consegue revidar sozinho. Ele vai se dobrando, se arqueando cada vez mais ali nas costas, né, cara? A um ponto de que a Big Mom tem que ajudar ele ali, né? No caso, a Big Mom entra em cena e usa o Indra contra o Killer, né? Que tava defeso, né? Ele tava ocupado tentando fatiar o cara, né? Só que não foi dessa vez, né? Então, assim, que pena, né? A Big Mom dessa vez teve que interferir, porque foi um negócio pesado, né? E aí o Kaido aproveita a chance ali pra tentar retribuir, né? O ataque ali do Killer. Só que acontece que ele acaba desviando o tiro, né? Ele ia pegar ali o Killer, mas acaba mirando no chapéu de palha, que ia pegar ele desprevenido usando ali o Rhino Schneider, né? E aí acaba rolando então que ele ia dar um Boro Breath na direção do Luffy. Só que aí o Zoro, vendo isso, faz uma combinação ali com o LOL, que não gosta, né? Porque o Zoro basicamente mandou ele ali, né? Fazer alguma coisa. E aí então o LOL teleporta ali o Zoro na frente do Luffy, que acaba bloqueando ali então, né? Ele acaba bloqueando ali o Boro Breath. E ele aproveita que tá naquela posição quase perfeita, né? E pede ali pro LOL levar ele mais pro alto, né? E o LOL fica bolado, mas acaba fazendo, né? E aí ele acaba ali usando um golpe de empunhadura única, se baseando inteiramente no poder da Enma, né? Que ele chama aqui de Hiryu Kaen, acho que é assim que fala, né? Que basicamente era um cortadão só usando o poder da Enma, né? Que é mais forte do que as outras espadas e que o próprio Zoro, inclusive, né? E isso é muito interessante porque a Big Mom percebe a técnica na hora e pede pro Kaido desviar. E o Kaido, ele ia pensar em tancar o golpe. Pô, por que eu não vou tancar, né? Eu sou o Kaido, pô. Vai doer, mas eu vou me levantar, né? Só que ele vê o Oden, cara. Ele vê o Oden no ataque do Zoro. Ele, pô, peraí. Pera lá, meu patrão, né? E isso faz ele convencer ele a sair da frente. Ele desvia do golpe ali do Zoro, que é um corte bem grande, inclusive, né? E a gente vê o que aconteceria mais ou menos com o Kaido ali, né? Se tivesse sido pego desprevenido, né? O golpe continua e pega em um dos chifres de Onigashima e acaba arrancando um pedação ali do chifre de Onigashima, mostrando o perigo que... Aquilo ali poderia ser o Kaido. A guerra podia acabar aqui, tá ligado? O Zoro foi... De fato, quem mais botou medo aqui no Kaido nesse momento, cara. O cara, porra, teve que respeitar, na moral, né? E aí a Big Mom aproveita aqui e acaba derrubando aqui o Zoro, né? Usando o Indra também, né? Acaba jogando ele ali no chão. E realmente a Big Mom tá sendo um pé no saco, cara. Porque a galera praticamente não consegue mirar nela, né? Muito mais difícil mirar nela do que no Kaido. E ela ainda consegue acertar golpes muito rápidos e muito contundentes na galera, né? Um golpe que ela acaba usando além desse Indra, né? É o tal do Tenman Daishizai Tenjin, né? Que basicamente é uma... Cara, é muito insano. Ela faz com que o Zeus jogue raios pra todos os lados ali, basicamente. Só que o Zeus consegue controlar exatamente aonde ele quer que os raios caiam. Inclusive faz curva no meio do caminho. E praticamente é impossível se defender daquilo. Ela destrói uma área gigantesca, assim, com muita facilidade, acertando praticamente todo mundo, ou quase todo mundo ali no caminho, né? Inclusive pegou no chapéu de palha, que é o único de pele, acaba resistindo porque ele é de borracha, né? Então não funciona nele o raio direito, né? Enfim. E aí, então, ele tenta ir ali pra cima do Kaido, né? Que acaba usando ali o Boro Breath, né? Pega, queima a roupa, inclusive, pega na cara ali do chapéu de palha. Só que, surpreendentemente, o Luffy acaba tancando o golpe, né? E aí, ué, como assim, né? O cara tancou uma rajada de fogo? Pô, peraí, mas borracha não tanca fogo, né? E aí o Luffy fala, não, isso aqui é determinação, irmão, matei no peito, né? E aí, então, o Luffy aproveita a vantagem aí pra usar o Gomu Gomu no Kong Gatling e dá uma saraivada de surras no Kaido, uma sequência insana de socos sem parar. E, cara, esse aqui o Kaido sentiu, cara. Isso aqui o Kaido sentiu e sentiu muito. Foi extremamente pesado ali pra ele, tá? Foi um negócio muito legal. E, bom, o Luffy conseguiu derrubar o Kaido? Sim. Só que isso teve um preço grave, né? Porque ele gastou todas as forças dele nesse último ataque e agora ele
perdeu ali, né? O Gear 4 perdeu todo o hack dele, na verdade, e ainda ficou inconsciente ali no chão, né? Ele literalmente gastou tudo que ele tinha. E aí, cara, o pessoal ali achou... O Kid, né, não sabia dessa história aí do Chapéu de Palha, né? Que ele cansava ali, o LoL explicou a história pra ele, né? Falta uns 10 minutos agora pra ele poder recuperar as suas forças plenamente ali, né? O problema é que ele fica vencido, né? O Kid até fala, não, pera aí, pelo menos ele conseguiu ali fazer o Kaido ficar no chão, né? Nossa chance aqui. Só que aí a Big Mom vem de novo, né? Sempre ela, né? A intocável ali, acaba então protegendo ali o Kaido, né, cara? E aí ela tenta ali aproveitar que o Chapéu de Palha tá no chão e tenta atacar ele usando ali o Haha no Hi, que é uma espadada flamejante ali dela, né? Só que o Zoro pega ali o Luffy e sai correndo, né? Ou no caso, se jogando. Ele literalmente escapando ali no meio das chamas. E aí o LoL finalmente, né? Alguém consegue fazer alguma coisa contra a Big Mom, né? Ou tenta, pelo menos. Ele usa um counter shock ali contra ela, mas tipo, não faz muita coisa, tá ligado? Só, é o que eu falei, só incomoda. Mas realmente, machucada ela não ficou. Isso é um problema. Já é difícil chegar nela. Quando chega não faz nada é sacanagem, né? Enfim. Aí a gente teve aqui também o Kid e o Killer tentando se aproximar ali do Kaido pra tentar terminar, né? O que o Chapéu de Palha começou. Mas o Kaido acaba levantando e ele levanta a pistola, né? Ele acaba usando ali o Tatsumaki, né? Faz um furacão gigante que acaba ali fazendo o pessoal tentar se proteger. E o Luffy, que não tinha como, né, se proteger, o vento acaba levando ele, né, pro alto ali e o Kaido tenta abocanhar ele, né? Só que aí o Zoro acaba ali usando um próprio ataque de tornado dele pra poder counterar o ataque do Kaido, né? Meio que anular ali os dois tornados ali e conseguir resgatar o seu capitão, né, cara? É o sacrifício que o cara tá fazendo aqui, muito louco, né? E aí, nesse momento, o Kaido acaba percebendo, né, que, pera aí, eu conheço a sua espada, menor. Pera aí, você tá com a Ema, né? E aí ele percebe que é a mesma espada lá do Oden, por isso rolou aquele... por isso que ele via, né, o Oden ali no Zoro. E aí, então ele, então eu não preciso me segurar, posso dar uma pelada, né? E aí ele combina as duas técnicas que ele tinha usado anteriormente, né? Ele usa o Tatsumaki, o furacão, e o Kaifu, que são as lâminas cortantes. Olha que parada insana, né? E aí é lâmina pra tudo que é lado. Ali acabou, mano. O topo de Onigashima virou um... sei lá... um negócio completamente zoado ali, né? Destruiu o lugar inteiro. E do meio dessa fumaceira toda que rolou ali, daquela poeirada, né? O Kaido acaba assumindo uma nova postura que até então ninguém tinha visto ali, né? Que é a sua forma híbrida, né? E aí o capim balançou, né? O pessoal deu uma tremida, né? Se com todas as informações que eles já tinham já tá difícil, né? Você imagina ele fazendo algo novo. O cara tá inventando, né? Agora, acabou, né? Mais ou menos isso, né? Bom, mas antes de continuar essa luta aí, a gente também tem que ver o que tá rolando em paralelo, né? Vamos voltar aí alguns episódios atrás pra dar uma olhada no que tá rolando ao mesmo tempo, né? Nós temos aqui, por exemplo, a galera da CP0, né? A galera da CP0 foi convidada aí pelo Orochi, né? Pra irem lá pra Onigashima. E é interessante que o Orochi ele tinha realmente contato com a galera de fora ali de Onigashima, né? E o governo mundial aparentemente estava envolvido aí, né? Naquele esquema de venda de armas pra fora, né? Que a gente tinha visto a Nami e a Shinobu, se não me engano, eles já tinham descoberto essa história lá atrás, quando estavam espionando lá alguns nobres e tal, né? Pois é. E aí eles estão ali só de butuca, né? Eles não estão se envolvendo em nada, estão só ouvindo lá os números da guerra, quem que tá caindo, quem que tá se levantando, o que tá acontecendo ali, né? Pois é. Também aqui, né, a gente vê uma virada de mesa muito boa aqui por parte do Otama, cara. Que é o quê? Nós vemos aqui a Speed, o Gazelman e o Daifugo, né, cara? Basicamente aqui a galera que tava sendo controlada lá pela Otama, né, por causa dos Kibidangos e tal, né? E aí o que acontece? Essa galera tá aparecendo ali, né, em Onigashima, e eles estão aqui oferecendo para os feridos, principalmente os gifters, né, os Kibidangos da Otama. Eles têm ali um saquinho, né, vários saquinhos na verdade com Kibidangos ali, e basicamente a Speed, inclusive acho que fala, né, ela fala ali que meio que seria ali um remédio do Queen, que restaura ali as forças das pessoas e tal, né, rapidamente. E nos casos dos gifters até funciona, eles sentem um negócio diferente, né, quando eles comem ali os dangos e tal, né. Só que aí a Otama vai passando, dando ordens pra galera ir seguindo, né, ela ali. E isso vai fazendo com que ela vai tendo um exército, né? Vai tendo um pequeno exército ali, vai virando a mesa. Porque uma das grandes dificuldades dessa guerra é justamente o pessoal estar em menor número, né? E aí nós temos agora uma chance real, né? De virada de mesa. Isso aqui foi um plano da própria Otama, inclusive. Negócio surpreendente. Ela pensou nisso sozinha, por isso que ela foi lá pra Onigashima, né?
E aí você vê como é que faz diferença, né, esse ataque, esse plano, né, da Otama na sequência, porque nós vemos aqui o Frank, né, o Frank tá lutando lá contra o Sasaki, né, mas não só ele, também tá lutando contra a galera do Sasaki, né, e apesar dele tá conseguindo até lidar ali um pouco com a situação, tem um momento que ele é meio que contido ali, né, pelos minions ali do Sasaki, ele fica numa situação meio presa ali, né, e aí acontece que aparece ali, né, a Nami, o Sop e o Otama ali pra ajudar, né, e junto com eles ali aparece uma horda inteira de gifters ali, domesticados, né, pelo Otama basicamente. E aí acontece que o Frank consegue ali se soltar, né, e também vem ali, né, junto no meio da confusão, a Uchi e o Peijuan também, né, aparecendo ali tentando pegar ali ainda, né, o Sop e a Nami, né, também. E aí o que acaba acontecendo, né, eles revelam ali para o Sasaki o que tá rolando com esses gifters aí, porque eles estão alterados ali, né, que o problema é a garotinha. E a gente vê aqui que a Uchi tenta atacar ali a Nami, né, só que ela acaba tomando ali um golpe da Nami, acho que de raio, se eu não me engano. E aí ela acaba ficando um pouco cambaleada ali, mas não por muito tempo, né. E o Sop acaba aproveitando aqui, né, pra poder atirar ali os kibidangos, né, ele dá tiros de kibidangos ali na boca dos gifters que estavam ali ajudando o Sasaki. E aí acontece o quê? A galera vira casaca, né, a galera acaba parando de ajudar ali o Sasaki. Isso pega completamente ele desapercebido ali, abrindo caminho, né, para que o Frank acabasse ali então usando um movimento ali com o robozão ali do Frank Shogun, né, que no caso aqui é o Shorinove Flash, né, e acaba fazendo um corte em V ali na barriga do Sasaki, né, um golpe que doeu pra caramba, pegou em cheio ali o Sasaki inclusive. Mudando aí de assunto, né, nós temos aqui então o Sanji, né, que ele tava ali em maus lençóis, né, por causa da Black Maria e as suas minions ali, né. Ele acaba conseguindo ali até pegar as minas ali e prender elas ali, né, meio que virou o jogo ali. Consegue ali se libertar um pouco ali das amarras ali da Black Maria, mas a Black Maria consegue prender ele de novo ali usando suas artimanhas, né, e principalmente suas teias altamente pegajosas, né. O Sanji tem muita dificuldade de lutar e até de escapar das mulheres, porque no fundo ele quer ficar. Essa que é a verdade, por mais que elas estejam destratando ele ali, ele queria mesmo era ficar. A gente sabe como é que funciona a cabeça do coitado, né. Enfim, e aí então, estando preso de novo, novamente, mais uma vez, né, agora a Black Maria quer convencer, vamos dizer assim, né, o Sanji a chamar pela Nico Rubin, né, ela quer pegar especificamente a Nico Rubin ali, né, e aí ela tenta ali fazer com que ele peça ajuda através de uma Mary, né, que tava ali e tal, tipo uma geisha Mary ou algo assim, né. Só que ao mesmo tempo a gente também tem aqui o seguinte, um Mary em outro lugar acaba descobrindo que os bainhas, eles não estão mais na parte de cima lá de Onigashima, né? Eles estão embaixo ali, um pouco abaixo. E aí então eles informam ali para o King, né? Essa informação acaba chegando no King. Só que o King não quer ir lá, porque ele já tá lutando contra o Marco, né? E aí a Black Maria tenta se oferecer, né, para poder ir lá. Aí depois a Black Maria ela começa aqui então a resolver as pendências dela com o Sanji aqui, né? Começa a esmurrar ele aqui. Ela pega um soco inglês ali muito louco ali, né? E começa a bater nele ali, tentando forçar ele a chamar a Nico Rubin. Só que pra surpresa dela e das minions ali dela, né? O Sanji já ia fazer isso. Tipo, moça, eu já vou fazer isso. Eu já ia chamar ela, não precisava, né? Achou que eu ia resistir igual Solid Snake? Não, pô. Eu ia chamar por ela mesma. Eu não consigo lutar com vocês, porra. Eu tenho que chamar alguém, né? E aí então o Sanji acaba gritando ali pra todo mundo ouvir, né? Socorro, Nico Rubin e tal, né? E aí acontece que a Black Maria ia continuar, né? Espancando ali o Sanji depois de ver que não precisava mais, mas mesmo assim ela vai fazer, né? A Robin aparece na hora ali usando um spunk, né? Dá uma mãozada gigante ali, uma bofetada gigante na cara da Black Maria e acaba derrubando ela, né? Fora que o Brook também tá acompanhando ela aqui. E nós vemos que ele usa ali o poder ali do frio do além, né, pra poder ali congelar as teias de aranha e soltar ali o Sanji, né. E o Sanji acaba então escapando ali, né, ele vai em direção ali ajudar os bainhas vermelhas, né. Só que ao mesmo tempo também tem outro problema, tá, porque o Jack ele tá se recuperando já, né, e ele aproveita, né, que ele é um Zoan e os bainhas não são, né, a princípio, e vai pra cima ali então da galera, né. Ele quer resolver ali a situação com os bainhas de novo. Então, assim, o Jack e o Sanji podem acabar tendo um clash ali momentaneamente, né? Ao mesmo tempo que a Nico Rubin e o Brook ficam pra lutar contra a Black Maria e os seus minions, né?
E vale citar, inclusive, né, que quando vai começar a luta aqui, né, da Nick Rubin e do Brook, a gente vê aqui que a Black Maria, ela pega uma arma diferenciada ali, que é um Gifter, na verdade, o Aniudo, né, o que tá ali na ponta da arma dela é um Gifter vivo ali que taca fogo nas coisas, né. E nós temos aqui também a tatuagem nas costas da Black Maria, que ela tira o kimono, se dispa ali um pouquinho, né. E aí a gente vê aqui que tá escrito nas costas dela ali, Woman Trouble, né, basicamente na tradução, que é a mesma coisa que tá lá no bordel, né, cara. Então eles vão enfrentar aqui a dona do bordel, basicamente. Responsabilidade tancar essa aí, hein, cara. Essa daí, pelo título, já parece problema, né. Em outro lugar, né, a gente vê aqui o quão chato pode ser esses Marys aí que estão espalhados por o ano, né, cara? Como, por exemplo, aqui no caso de Yamato, tá tentando fugir ali, só que tem um Mary seguindo e observando ali os passos de Yamato, né? Inclusive, Yamato tá tão desesperado ali porque não consegue proteger o Momonosuke, né? O pessoal sempre sabe onde eles estão ali, que decide até esconder o Momonosuke na sua roupa, né? Assim... Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que esse dia, esse pequeno momento na vida do Momonosuke se chama felicidade, viu? Não sei porquê, né? Enfim. E mesmo assim não adianta, cara, porque a Balhuang ali organizando os Mary direitinho ali sempre consegue descobrir onde é que tá ali a galera. Então, assim, é muito sinistro. A posição da Balhuang na guerra é muito importante. Pode não parecer a primeiro momento, porque ela não aparece muito, mas essa parada dos Marys estarem em todo lugar, vendo todo tipo de coisa, é chato. É muito chato, né? E acontece que ela acaba transmitindo a localização, né, da galera ali de Yamato e tal, pra todo o castelo. Então é meio complicado de correr, né? E aí o Sanji ouve essa história, pelo menos funcionou pros inimigos, né, por assim dizer, nesse momento, por causa disso, né. O Sanji acaba ouvindo essa história e pergunta onde é que é a localização ali que a Balrog tá revelando, né. E aí fica pro lado contrário de onde estão os bainhas. E aí a gente não vê aqui a primeiro momento qual é a posição que o Sanji escolhe, né, mas basicamente ele sai correndo ali pra uma das direções ali, né. E aí, do lado de fora do castelo, acontece um negócio surpreendente, né? O Perospero, ele acaba vencendo a Wanda e a Carrot, né? Acaba solando as duas aí, principalmente porque as nuvens acabaram cobrindo ali a lua, né? E elas ficaram mais fracas, então facilitou muito o trabalho ali do Perospero, né? Mas ele não termina, não finaliza elas ali, né? Até porque ele tá com pressa de se encontrar ali com a Big Mom de novo, né? E aí quando ele chega lá no palco principal, ele dá de cara com simplesmente uma cena icônica, né? Que é o quê? O Marco solando o King e o Queen, apenas, né? Mais um dia. E aí, então, o Perospero vai dar uma mãozinha aí pros seus novos aliados, né? E é um aliado poderoso. Perospero é um aliado de respeito, cara. O cara é sinistro. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse negócio aí, tá? No palco principal, nós temos aqui a seguinte situação, né? Nós temos aqui os Piratas Fera e também a galera ali da Oniwa Banshu, né, Mimawari Gumi e tal. A galera tá tentando ali chegar perto do Chopper, né, pra poder pegar ali o antídoto e lidar com ele, né. Só que eles estão sendo repelidos pelos samurais que estão ali em volta, né, e a galera da Yakuza também. Só que o ponto mais interessante aqui é o X-Drake, que ele tá conseguindo segurar a galera ali, né, então tá mostrando serviço, né. E o Ryogoro, pra surpresa da galera, né, o Vovô Ryo, ele surpreende aqui de um jeito muito legal, porque o Vovô Ryo, vocês lembram que antes dele ficar velhinho, né, baixinho e tal, ele era largaço, assim, né, um cara monstrão, né, e acontece que, por causa, né, do vírus do Oni de Gelo, né, ele acaba voltando à sua forma física, entre aspas, que seria o seu auge, vamos dizer assim, né. E aí acaba rolando que, por causa disso, ele vira uma ameaça muito maior do que ele já era ali. Ele já conseguia derrubar alguns minions ali do Kaido tranquilamente, sem esforço, né? Sem muito esforço, pelo menos. Agora, quem vai tancar ele, tá ligado? A galera ali até tentou, né? A galera ali até tentou. E, mano, o cara só varreu o chão com o pessoal, tá ligado? Mano, não vai pra cima do Morrion nesse momento, mano. O cara tava completamente monstruoso aqui, né? Porém, nem tudo são flores, né? Depois de passar o carreto ali na galera, né? Nos minions ali, seja do Orochi ou do Kaido, ele acaba ali, então, começando a ser tomado pela transformação ali do Oni de Gelo, né? E isso faz ali, então, com que a galera entre em desespero, porque a primeira coisa que o Vovô Ryo percebe quando ele perde o controle é, cara, vocês têm que me sacrificar, né? E aí ele só se... Já espera ali que o pessoal passe a espada nele, né? E ele não tem nenhum arrependimento. Só que a galera não quer dar fim no Vovô Ryo, tá de sacanagem, pô. Caramba, né? Sacanagem, né? E a situação dá uma piorada ali também por causa do Marco, né? Apesar do Marco ter conseguido ali meio que solar, por assim dizer, né? O King e o Queen,
eles acabam voltando pra batalha rapidamente, afinal eles são Zoan, né? E conseguem ali fazer um ataque coordenado, né? Que acaba também ali pegando ali o Marco e jogando ele contra uma parede ali, né? Então o Marco fica numa posição complicada e seus poderes de chama são reduzidos ali, né? Fora também que o Queen comenta aqui, né? Que aqueles Whiters e Pleasures e tal, né? Eles são todos ali dispensáveis, né? Afinal de contas, por causa do que aconteceu lá com as Smile, né? Que agora não dá mais pra fazer as Smile, essa galera é completamente dispensável ali pro bando do Kaido, né? Então, tipo... eles não tem como serem ajudados ali, né, mais, né, não tem mais como subir ali na hierarquia dos Piratas Fera, né, bem louco. Então, assim, tipo, tanto faz o que acontece com vocês, né, que morram aí, né, que se dane, virem Onis de gelo, né, enfim. E apesar do que o Queen tá falando, né, a gente vê aqui que o Chopper, ele ao mesmo tempo tava conseguindo lá resolver a situação da vacina, né, ele consegue ali finalmente criar a vacina, testa nele mesmo, né, e consegue ali regredir, de um jeito meio bizarro, mas ele consegue regredir ali a transformação do Oni de gelo, né? Ele impede a decapitação lá do vovô Ryo, né? Bem na hora, inclusive. E, finalmente, né, ele acaba passando ali, então, o antídoto ali para o Miyagi e para a Tristan, né? Que disparam numa bala de canhão que explode e a fumaça pega ali em tudo, né? Basicamente ali, que é o chamado nebulizador Chopper Phage, acho que é assim que chama, né? Que ele acaba ali então usando, ele faz uma espécie de vírus do bem, vamos dizer assim, que combate o vírus do Oni de gelo, né? Muito louco, cara, ele acaba virando o campo de batalha ali também completamente o Chopper. E ele cumpriu o prometido, né? Então a galera não tem por que mais questionar o Chopper, né? Porque o pessoal tava atacando lá o Chopper, né? Algumas pessoas, porque tava com medo que o Chopper pegasse o vírus só pra ajudar a galerinha ali que tinha invadido, né? E o Chopper mostrou o ponto dele ali, né? Enfim. E aí o Queen não aceitou muito de boa nessa parada de ter sido superado ali, né? E acaba puxando ali um trabuco pra atirar contra o Chopper, né? Enquanto o Chopper dá um esporro nele ali sobre como é perigoso, né? O que ele tava fazendo ali, o jeito como ele tava usando esse negócio de doenças e pragas e tal, né? E que isso poderia se voltar contra ele, que no caso meio que foi o que aconteceu, né? Os Pleasures ali acabam protegendo o Chopper dos tiros, né? E a gente vê aqui então que a galera comprou a ideia do Chopper ali, né? Realmente a galera tava com medo ali, né? Do Chopper usar o negócio ali só pros aliados, mas não, ele acabou ali usando pra todo mundo. Então, eles estão mais do que felizes do que cair ali em nome do Chopper, né? E como se isso não fosse ali o suficiente, né? O Chopper vai pra cima ali então do Queen, né? E aí acontece que o Marco segura ele ali, né? O Marco volta aqui ativa, segura ali, imobiliza temporariamente ali o Queen. E o Chopper aproveita então para entrar em Monster Point, né? E acaba então dando um porradão, um tabefão ali na cara do Queen ali, na forma Monster, né? E aí ele deixa bem claro ali pra galera, né? Gritando que ele não é a desgraça de um Tanuki, né? E todo mundo chamava ele de Tanuki, né, cara? Muito bom. Aí a galera, ih, rapaz, foi mal, perdão pelo vacilo aí, na moral. Na moralzinha, foi mal aí. Caraca, muito bom. Até os aliados chamavam ele de Tanuki, né? Enfim. Tem um ponto importante aqui que eu queria comentar, né? Que é uma parte aqui que fala sobre o Momonosuke e a galera ali que tá com ele e tal, né? Ele tá escondido ali ainda na roupa ali de Yamato e tal. E tem um momento que, por causa de alguma desavença ali, algum problema que rola, ele acaba se transformando, né? Um dragão sai ali do meio das roupas ali de Yamato e tal, né? E aí ele explica mais ou menos a situação dele ali, né? Que o pessoal não sabia e pá. E aí acaba rolando que Yamato se lembra do Luffy, né? Que o Luffy tá lá lutando contra o Kaido e tal, né? E aí, surpreendentemente, o Momonosuke fala que não, o Luffy tá bem, ele tá vivo, tá lá em cima, tá mais ou menos tranquilo. Ele explica mais ou menos a situação ali, né? E aí isso choca, tipo, como ele tem a informação de que o Luffy tá bem, mais ou menos, né, na medida do possível, sendo que ele nem tá lá em cima, né? Ele tá usando o hack pra rastrear o chapéu de palha lá em cima. Ele tá rastreando especificamente o hack do Luffy, né? Ele tá rastreando ali a vontade do Luffy, né? E, cara, é interessante que ele vê de muito longe, né? Teoricamente vê, né? Entre aspas, ele vê de muito longe o Luffy, né, cara? Bem louco isso. Interessante, a maioria do pessoal não faz essa parada, não. Mas achei bem legal de pontuar essa parte aqui. E vaso ruim não quebra. Pois é, nós temos aqui, chocantemente falando, o retorno do Orochi. O Orochi tá vivo, cara. Mesmo depois de ser decapitado pelo Kaido, né? O cara acaba retornando aqui e com sangue nos olhos, né? Porque ele tá aqui acompanhado do Fukurokujo, né? Que tirou ele meio que de fininho lá do palco principal. E basicamente ele conseguiu se regenerar e agora ele tá com raiva do Kaido e dos Piratas Fera. Então
Ele e o Fukurokuji estão atacando todo mundo que eles encontram ali pelo caminho, enquanto o Orochi tá querendo tacar fogo em tudo, né? Ele começa a incendiar ali um bom pedaço ali de Onigashima, né? E a ideia dele é basicamente isso, né? Transformar o Onigashima ali num pedaço de carvão, né? Basicamente ali. Então, temos o retorno do Orochi. Ninguém sentiu falta, mas tá aí, o retorno do Orochi, pois é. E nós também temos aqui os bainhas. A guerra não acabou pra eles não, tá? Eles estão desacordados ali numa espécie de sala do tesouro ou algo assim, né? E tem até um mistério, inclusive, que alguém ali que parece muito com a Toque, né? Acaba ali salvando eles, o que é um tanto impossível, né? Dado a forma como a Toque faleceu. Então, assim, mó bizarro, né? Mas enfim, alguém acabou ali meio que curando eles, por assim dizer, né? E aí eles acordam ali, alguns achando que aquilo era um sonho, mas outros viram, então tipo, não pode ser, não é um delírio coletivo, não é possível, né? Enfim, mas talvez eles estejam mesmo ficando doidos, né? Porque também aparece ali pra eles o fucking Oden. Ô cacete, o que tá acontecendo aqui, mano? Que loucura é essa, né? O Oden se revelando ali também, né? E com a galera acordada, né? Então assim, é meio bizarro. Só que aí o pessoal percebe que cara, não pode ser o Oden, tem algo muito estranho, né? Mas o cara age exatamente como o Oden, ele aperta exatamente nas teclas que o Oden aperta. Tem que ser o Oden, né? Só que o Ashura Doji resiste mais, né, essa ilusão e acaba então aí tentando ir pra cima, né, desse Oden falso aí, e ele realmente acaba se revelando uma farsa, né, acaba atacando ali a galera, né. Na verdade ele seria ali uma pintura viva controlada pelo Kanjuro, que ainda está vivo. O Kanjuro não faleceu, ele ainda está por aí, né, e agora com um Oden, né, falso ali, né, pois é. E não só isso, né, acaba acontecendo então que esse Oden, né, além de atacar ali a galera e tal, ele se revela estando com bombas, né? Ele vira ali uma espécie de homem-bomba ali, e aí ele ameaça se explodir, né? Sendo que ele é uma pintura. E aí o Ashura Doji vê que não tem outra forma ali de lidar com ele, né? E acaba se jogando da janela, segurando esse Oden aí, num ato de desespero ali, né? E acaba então ele se explodindo ali, né? Os dois se explodem ali basicamente. E a galera ali tem que correr, o pessoal não pode nem parar pra lamentar ali o Ashura Doji, né? Eles têm que correr ali pra encontrar o Momonosuke e tentarem proteger ele, né? Tá rolando a guerra ainda, eles precisam ainda concluir algumas coisas ali, né? Só que aí no meio do caminho, outra desgraça acontece, que é o quê? O Jack. O Jack aparece ali, né? Ele bate ali, inclusive, em alguns minks também, né? E tal. E aí eles não podem parar pra lutar contra o Jack, né? Mas aí o Inuarashi se oferece, né? Não, pera aí, deixa que eu fico pra trás e seguro ele, né? Pra ele não seguir vocês. E aí então o Inuarashi fica sozinho aí pra tentar enfrentar ali o Jack, né? Numa situação bastante complicada, né? Até porque o Jack está bem mais em forma, já que ele é um Zoan, ele tem essa vantagem aí. E os bainhas acabam também logo depois dando de cara com o Orochi e o Fukurokuji. Quer dizer, uma sequência de merda, né, cara? Pois é. E aí o Orochi, né, acaba tentando desafiar eles ali, porque ele vê que a galera tá toda detonada, né? O pessoal foi esmagado ali pelo Kaido e tal, né? E aí ele começa a se gabar pra caramba, né? Afinal ele tá 100%, ele tá pimpão ali, né? Só que isso foi um grande erro, cara, porque por mais que ele seja mais poderoso fisicamente que eles ali naquele momento, os caras são guerreiros. O Orochi não é um guerreiro, caceta, né? Então ele vira ali o Yamata no Orochi, né? Com várias cabeças e tal, e os bainhas simplesmente decapitam todas elas. Passa um carreto pelo Orochi ali, né? E acaba que o Orochi fica no chão, né? E os bainhas acabam avançando, com exceção de um que fica ali, que é o Raizou, porque o Raizou ele tem pendências ali com o Fukurokuji, então é mais um que fica pra trás, né? Olha, vai perdendo o pessoal, né? No meio do caminho aí, os bainhas, né? Situação complicada aí, né? Os caras não tem descanso, irmão. O descanso que tinha é o que? Foi você tentar se recuperar lá do esmagamento do Kaido, e é isso, né? O que tem pra hoje. Bom, voltando lá, né, pro pessoal da pior geração lá frente aos Yonkous, né? O que acaba acontecendo aí? A galera começa a entender que talvez não tenha sido uma boa ideia encarar os dois Yonkous ao mesmo tempo. Talvez não tenha sido a ideia mais construtiva que eles tiveram, né? E talvez eles tenham certeza agora, porque a Big Mom, que tá sendo principalmente um grande problema ali pra eles, né? Faz um combo ridículo com o Kaido, que eles chamam de Hakai. Pois é, pessoal, o Dragon Ball já dá uma tremida aí, né? Já dá uma arrepiada no boga. Que é o quê?
É um ataque, basicamente, aqui, né? Muito parecido com o ataque lá do Dory e do Brogue, né? Só que numa escala de Yonkou, né, cara? É um ataque extremamente poderoso, que praticamente desintegra tudo que tá pelo caminho. É um negócio muito, muito insano, né? E assim, se pegasse ali em qualquer um ali, era a morte certa, né? E aí, a maioria ali não tinha como sair da frente daquele golpe, talvez o LoL ali e tal, em circunstâncias normais, mas ele ainda tava se recuperando ali, né, da desgraça anterior, então complicado até pra ele ali nesse momento, né. E aí quem salva o dia é o Zoro, mitando 2 vezes aqui já, né, cara, ele já deu um cortadão que botou aí o medo na Big Mom e no Kaido, e agora ele faz aqui o contrário, ele tanca um ataque dos dois, né. Pois é, ele mitou, até mitou. Foi legal, foi legal, foi maneiro pra caceta, né? O cara mostrou serviço, mas também ficou todo arrebentado, tá? Não morreu, é um feito, eu diria que é um feito muito, muito grande. Um dos maiores feitos de One Piece, talvez. Mas ele saiu ferrado, né? Ficou todo quebrado aí nessa situação. E bom, como eu disse, depois dessa acho que não tem como, né, cara? Os caras precisam fazer alguma coisa pra separar esses dois aí, né? E bom, o Luffy não liga muito pra planos, a gente sabe disso, né? Mas meio que ele ajuda ali também. Ele vai pra cima ali do Kaido, né? Tenta ali dar um golpe nele, acho que se eu não me engano é um Red Hawk, alguma coisa assim. O Kaido, ele acaba desviando, né? E ele é zoado por isso, né? O Luffy zoou ele por causa disso. E aí ele acaba batendo ali no Luffy e tal, dá uma porrada que joga ele pra longe. E aí o decorrer da luta basicamente aqui é um combate bem pegado aqui, né? Onde a gente vê aqui que os Supernova estão tentando meio que equilibrar ali a situação entre eles, né? Estão se ajudando ali, né? Tentando cobrir uma fraqueza do outro e tal, um protege o outro ali. E tem um momento que o Luffy consegue ali acertar uma roca de borracha, né? Um Red Rock ali, né? No Kaido, que dessa vez ele tanca, né? Talvez por causa da zoeira anterior, né? Ele acaba tancando aqui. E aí ele acaba aplicando aqui no Chapéu de Palha o Kozansei Ragnarako, né? Que é uma chapuletada violenta, uma amassada violenta ali que ele dá no Luffy. Mas é um golpe extremamente forte, tá? Ele vai fazer isso outras vezes, inclusive esse golpe aí. E é super brutal, é super pesado. É um golpe pra acabar com a luta, tá ligado? Bem insano. Mas pelo menos ele ganha tempo ali, né? Com o Kaido, pra que a galera consiga lidar com a Big Mom. E literalmente todo mundo vai pra cima ali da Big Mom de algum jeito, cara. É bizarro. Todo mundo se junta pra peitar a véia. No caso aqui, o Kid faz um combo com o LOL, né? Que ele consegue ali, eles conseguem trancafiar os Zeus numa caixa de sucata, né? Com uma das sucatas ali, um pouquinho da sucata do Kid, né? Sucata é o que não falta, né? Então tá tudo bem. No caso aqui do Zoro, né? Ele mesmo todo fudido, né? Todo quebrado aí, ele acaba aplicando aqui o Homurasaki, né? Mais um golpe aí do Homurasaki. No caso dele aqui, ele faz um golpe em sequência ali, né? Vários golpes, vários cortes de fogo que acabam ali dividindo o Prometheus mais do que o normal, né? O Prometheus ele consegue sobreviver aos cortes do Zoro, né? Não falece nem nada, mas ele tem que se regenerar, demora um tempinho, né? Só que o Zoro fica atacando ele várias vezes, então ele não consegue voltar totalmente, né? Ele demora ali e fica fora de ação também, já são 2 fora, né? E o Killer tira ali o Napoleão ali da Big Mom, né? E começa a ficar atacando ele implacavelmente. O Napoleão sai correndo do Killer. Literalmente o Killer botou uma espada pra correr, muito bizarro, né? E aí a Big Mom fica rendida, né? Ela ainda é a Big Mom, forte pra cacete, né? E a gente vê isso logo na sequência que o Kid tenta dar um tiro nela ali, né? Usando Punk Pistols, né? E a Big Mom simplesmente ignora, afinal ela tem o título de balão de ferro por uma razão, né? E acaba dando um socão no Kid, sabe aquele socão que você fala, au, sabe? É esse soco, tá ligado? Só que o Kid tancou o soco dela, ele sobreviveu, pelo menos ali pra contar a história, né? O suficiente pra armar uma crocodilagem ali, ele colocou metal na Big Mom e usa seus poderes magnéticos ali pra repelir ela, tá ligado? E aí acontece que ela fica ali meio que travada no ar, né, por assim dizer. E aí o LoL usa ali o seu Tact, né? Tact, acho que assim chama. E joga uma pedrona nela, né? Sim, ele joga outra pedra. É exatamente isso. Claramente não causa dano nela, mas tem outra utilidade que é empurrar a véia, né, pra fora ali de Onigashima, né, cara? Finalmente, né? Finalmente, pois é. E detalhe que ela não caiu especificamente por causa da pedra, né? Ela chegou na beirada ali, mas ela ia tancar a pedra ali, ia tirar a pedra da frente, só que aí o Zoro foi lá e cortou o chão. Tava na beiradinha ali de Onigashima, né? Então, termina o serviço aqui, né? E apenas, né? Deu mais uma mitada aí o Zoro. E aí ela tenta ali até chamar pelos Zeus e tal, né? Mas não é o suficiente, né, cara? Acaba não rolando ali. E aí a gente vê aqui que ela acaba caindo no mar, né?
E assim, a ideia foi muito boa e funcionou, né? O problema é que, a partir do momento que o Luffy cai pro Kaido, né? O Kaido volta pro jogo, né? Então, quando ele percebe ali que eles conseguiram chutar a Lin pra fora, né? Ele vai pra cima, né? Ele acaba atacando ali o Zoro, né? Permitindo ali que o Prometheus se regenere. E o Prometheus resgata ali o Napoleon, ignora completamente os Zeus, né? E vai salvar a Big Mom, né? E aí o que acaba acontecendo, né? Eles ficam bolados, né? Lá embaixo, né? Eles conseguem... Interessante, inclusive, né? Os Holmes entram na água e resgatam ali a Big Mom, né? Eles não sofrem efeitos, aparentemente, ali do ponto fraco da água e tal, né? Interessante. Inclusive o Prometheus cai de fogo, né? Não é pouca bosta, não. E aí acontece que ele resgata ali a Big Mom e tal, eles ficam reclamando dos Zeus, né? Cadê os Zeus, né? E tal, que a Big Mom pediu por ele e tal. E aí o Prometheus aproveita pra encarnar nele, porque ele não gosta muito do Zeus, né? Eles têm uma... O Zeus é meio bobão ali, ele não gosta muito desse cara. E aí o Prometheus aproveita, né? Olha, já que eu te salvei, mamá, né? Me faz um favor? Eu tenho uma ideia aqui, né? E bom, a gente vai aqui para o Zoro e o LOL, né? Que é o seguinte... o LOL, ele acaba ali tentando proteger o Zoro, né? Que ele é um trunfo muito importante, como já ficou bem claro aqui, né? Que o Kaido vai pra cima ali do Zoro e tal. E aí o LOL troca de lugar com ele ali, tenta aplicar ali um injection shot ali no Kaido, né? Acho que pega no pescoço, alguma coisa assim. Mas o Kaido simplesmente não sente muitas coisas, né? Muitas consequências desse golpe. Aí acaba dando um porretadão ali no LOL, que acaba jogando ele pra longe, né? E aí o Zoro fica com a responsabilidade, né? Pô, o cara me salvou, tem que mostrar serviço, né? Vamos lá. E aí, cara, o serviço que o Zoro mostra é simplesmente um estilo que ele já não usava há muito tempo, tá? Muito tempo, não lembro agora de quando. Acho que foi em Nislob a última vez? Não lembro se foi em Nislob. Que é o estilo de 9 espadas, né? O Azura Bakei, né? Moja no Tawamuri, que é simplesmente ele vira ali, né? 3 ouros basicamente ali, né? Fica com 9 espadas e 100% apelão. Basicamente é isso, né? E ele, cara, pro Kaido tá tudo bem, né? Porque ele normalmente tancaria, né? Os ataques ali do Zoro e tal. Mas esse ele não tancou muito bem, não. Aí que tá o diferencial, né? O Zoro conseguiu passar pelo Kaido ali e fez um rasgo nele que doeu muito. Esse aqui o Kaido sentiu. De todos os golpes que a gente viu até agora o Kaido levar, esse aqui foi o golpe definitivo que fez o cara realmente falar ai. Ai mesmo, né? Ai, caramba, né? E aí, finalmente, aí o Kaido sofre um dano violento, né? Nota importante que apesar de ele ter sofrido um grande machucado ali, né? Ele ainda está de pé. O golpe não foi suficiente para derrubar o pirata. Isso é insano, cara. Pelo amor de Deus, o que é esse cara? Que isso, cara? Loucura, né? Ele viu lá, mexeu no machucado, deu uma notinha lá, um 9 de 10 ali pro Zoro e tal, mas ele não caiu, né? E aí ele faz um questionamento interessante aqui pro Zoro, que eu não sei se o Luffy tá prestando atenção nesse momento da luta, mas parece que sim. Que ele pergunta aqui pro Zoro se ele usou Hack do Rei no seu ataque. E o Zoro só fala, cara, eu só ataquei, cara, não inventa não, já tô inventando demais aqui. Não força mais a barra pra mim não, né? Enfim, e o Zoro ficou quebrado ali, né? Ele gastou tudo que ele tinha, basicamente ficou sem forças ali naquele momento. O LOL tenta ajudar ele ali, só que o Kaido aplica rapidamente ali um Raimei Hake, né? E acaba atropelando os dois, né? E o Zoro toma essa porrada, tá? Não foi só o LOL que tomou, não. Olha o tanto de coisa que o Zoro já tomou, cara. Na moral, um dos caras mais tanques de One Piece é o Zoro, cara. Quem discorda é hater, na moral. Bizarro. E aí nós temos aqui então o retorno dele, né? Nosso queridão aí, Luffy, acaba se levantando com essa epifania, né? Talvez aí por causa do que o Kaido falou, inclusive, pro Zoro, né? Pô, pera aí, eu consigo usar o Hack do Rei que eu já faço, do jeito que eu faço, só que no ataque? É isso que você tá falando? Pera aí. E aí ele começou a fazer as contas, porque ele já consegue manipular o hack dele mais ou menos ali, afinal ele já faz o Ryu-Oh, né? Então pra manipular ali o hack dessa forma é 2 palitos, né? Mas é algo que o Kaido deixa bem claro, né? Que não é qualquer um que consegue fazer, só os caras mais brabos, né, conseguem fazer o Hack do Rei ser combinado ali com o armamento e ser usado na porrada, né? E o Luffy só fala, tá bom, vambora, né? E aí então acontece que o Kaido tenta ir pra cima dele ali e, cara, ele mete a porrada no Kaido, cara. Ele consegue combinar ali brevemente os seus movimentos simples ali, né, de soco, chutes e tal, usando o Hack do Rei na porrada, né? E a diferença é muito gritante, porque primeiro que a gente vê que pelo efeito, né, o Kaido fica todo entortado ali e tal, né? Mas o Luffy não encosta nele.
nada do chapéu de palha encosta no corpo do Kaido. Esse aqui é o efeito que a gente via lá naquele clash, né, do Barba Branca com o Gold Roger, né? Então finalmente o chapéu de palha chegou nesse nível, né, de conseguir ali aquele ataque, né, aquele clash que eles faziam, era um clash com o hack do rei nos ataques. Fazia toda a diferença, né? Fazia um estrago gigantesco, inclusive. E aí agora o Kaido toma uma surra aqui do chapéu de palha, né? Recebendo golpes com o hack do rei sendo aplicado aqui, então, em cada um desses golpes, né? Que apesar de serem simples, são devastadores ali. E o Kaido acaba sentindo aí realmente os golpes. Dói pra cacete nele, né? E aí tem o momento da prepotência, né? O chapéu de palha agradece ali o LOL e tal, né? O Zoro também ali que ajudou, também foi vital, né? Ele falou, LOL, seguinte, pode levar o Zoro lá pra baixo, fica por lá, né? Que eu vou solar aqui o Kaido, né? Hoje vai, né? Hoje vai. E aí então o que acaba acontecendo? Ele acaba lutando ali com o Kaido sozinho, né? Usando aí esse novo movimento dele, né? Que ele consegue ali usar o próprio hack do rei nos seus ataques, né? Só que o Kaido consegue fazer isso também, afinal, né? O cara já é um Yonkou e ele tem uma vantagem, que ele é muito mais experiente que o Luffy, né? E como principal consequência disso, os golpes dele são mais efetivos à medida que o combate vai lutando, né? Ele vai se arrastando, né? E o Luffy, ele se esforça muito pra usar o hack nesse momento, porque ele acabou de aprender, cara. O cara falou, não, eu vou solar o Kaido com a técnica que eu aprendi há, sei lá, minutos atrás, tá ligado? Não, meu querido, não é assim que funciona, né? E o resultado final não poderia ser diferente, né, cara? No X1, aposte sempre no Kaido, né? O Kaido limpou o chão ali com o Luffy e ainda jogou ele pra fora de Onigashima depois, né? Que rolou aqui um certo protagonismo, por assim dizer, né? Porque o Kaido fala, depois que ele arremessa ali o chapéu de palha pra fora, que ele deveria ter decapitado o Luffy, né? Porque seria muito mais fácil pra quebrar a moral ali da galera na guerra, né? Enfim, mas o cara tinha que voltar, né? De alguma forma. Então, só jogar pra fora vai ter que ser o suficiente por enquanto, né? Mas enfim. Quando o Kid e o Killer vão lá pra beirada, né? Ver o que aconteceu com a Big Mom pra confirmar, né, a situação. Eles veem uma coisa estranha, né? Coisas estranhas começam a acontecer, né? E aí, né, voltando aqui pra Big Mom ela acabou ali indo aos céus, né, buscar um novo home ali, no caso que ela faz um novo home de nuvem, né, por isso que o céu tava esquisito lá quando o Kid e o Killer chegaram, né, e o que acaba acontecendo é que ela tem que fazer um teste, e aí ela acaba usando ali um golpe, né, no Kid e no Killer, que é chamado de Fulgora, onde mesmo de uma distância consideravelmente grande, né, ela dá ali praticamente um meio Hakai na galera, né, um raio gigantesco ali que pega em cheio, né, o Kid e o Killer tentam até correr ali, mas, mano, como você corre disso? Como você corre de um ataque desse tamanho, tá ligado? Não dá. E aí, basicamente, eles foram parar lá dentro, né, de Onigashima de novo, e a Big Mom entra, né, e acaba ignorando completamente os Zeus lá, inclusive, né, ela não vai lá, ela tá brigada mesmo com os Zeus ali naquele momento, né. Aí, enquanto isso, nós vamos aqui para o LoL, né? Que o LoL, ele acaba descendo ali com o Zoro e também com os Zeus, né? E aí, coincidentemente, ele acaba indo parar onde estava passando ali o Sandy, né? Por perto e tal. E aí ele deixa ali o Zoro aos cuidados ali do Sandy, né? Explica a situação mais ou menos ali, que o cara tá todo moído. E vai embora procurar a Big Mom, né? E aí o Zeus também vai, né? Ninguém ataca ali o Zeus, né? Ele fica ali meio que passa de supetão ali. E ele vai procurar, mas ele vai por um lugar completamente diferente. Para um caminho diferente ali do LoL, né? Aí depois o Sandy ali dá uma embalada ali no Zoro, né? Ele fala que já embalou um presunto. E basicamente ele faz o Zoro ali virar um bagulho muito bizarro ali, né? E é legal que com aquela roupa social e carregando o Zoro nas costas, ele fica parecendo um pouco o Nicholas Wolfwood, né? Lá do Trigun. Ficou bem interessante essa parada aí. Enfim. E aí então ele sai ali então, né? Pra poder continuar essa jornada que ele tinha escolhido, na verdade, lá, né? Que ele tava dividido pra onde ele ia. Ele foi ajudar a galera do Momonosuke, né? Só que no caminho, o Sandy acaba encontrando ali, né? Com o Kawamatsu e Izou, né? Pois é, e aí ele acaba sendo ali orientado, né? Por eles ali a ir para o palco principal, né? Na verdade, o Zoro que dá a ideia ali acaba dormindo, né? Ele fica trolando ali o Sandy várias vezes, né? Que ele fica falando ali e depois puxa um ronco do nada. E basicamente ali, né, eles estão ali, né, o Izou e o Kawamatsu, por causa que os bainhas se dividiram, né. E aí a gente vê aqui então rapidinho sobre os bainhas, né, que os bainhas eles acabam aqui se dividindo, né. O Kinemon, ele acaba indo com o Kiko ali e proteger o Momonosuke, né, e os demais se espalham ali pro Onigashima. O Denji especificamente não vou falar dele aqui porque
a gente não sabe pra onde ele vai a primeiro momento, né? Mas a gente vê que Izou e Kawamatsu vão ajudar ali então, né? Acabam se esbarrando lá com o Sanji. E o Nekomamushi, né? Ele acaba sendo encontrado, na verdade, ali pelo Shishirian e pelo, acho que Bariete, se não me engano, né? Que é o macaquinho. E eles acabam ali explicando para o Nekomamushi sobre a história do Pedro, né? Que o Nekomamushi não sabia o que tinha rolado com ele até agora, né? E aí ele descobre, né, sobre lá que o Pedro conseguiu lá deter o Perospero lá, né, mas o Perospero tá vivo e tá ali em Onigashima, uma oportunidade rara aqui de vingança, né, que o Nekomamushi pode fazer. E o Nekomamushi vai comer esse prato frio que nem pote de sorvete, irmão. O potão de sorvete dele aqui vai ser lutar contra o Perospero, vai ser uma delícia. Com certeza, a cara do Nekomamushi fazer isso. Enquanto isso, nós vemos aqui o Kid e o Killer, né, que eles foram parar, tipo, lá no fundo de Onigashima por causa da porrada lá da Big Mom, né? E eles estão querendo voltar lá pra lutar contra ela de novo, né? Só que aí no meio do caminho eles dão de cara ali com o Hawkins, né? Que tenta ali atacar eles e tal. Não é muito efetivo, né? Mas o cara vai ser uma pedra no sapato, né? Não vai deixar os caras seguirem em frente. E aí então o Killer se oferece pra ficar e lutar contra ali o cara da pior geração também, né? Que é o Basil Hawkins, né? Então, assim, o Kid vai e o Killer fica ali pra encarar o cara, né? Vai ser um confronto ali bem interessante. Aí depois nós vamos aqui então para o Peijuan, né? O Peijuan tá ali perseguindo o Komaicho, né? A galera que tá ali em cima dele. E acaba acontecendo que o Peijuan, ele até consegue alcançar ali o Komaicho num certo momento ali, né? Só que o pessoal fica tentando tirar ele de todas as formas ali de cima do Komaicho, né? Inclusive o Sop fica atirando nele ali e tal, né? E até conseguem ali afastar ele, mas não conseguem de fato dar um fim no cara, né? Não rola. Os ataques deles ali não são úteis, né? Contra essa galera aí. Porém, eles acabam indo parar num negócio muito interessante, numa situação interessante ali, porque eles dão de cara com a Big Mom, né? Outro inimigo aí deles, né? Só que eles têm uma vantagem aqui, que é o quê? A Otama, né? A Otama conhece, ela é Big Mom, tem uma certa amizade, e por mais que a Big Mom já tenha se recuperado, né, da amnésia e tal, ela lembra do que aconteceu naquele momento lá, tá? Que ela tava sendo só a Olin, né? E aí acaba acontecendo aqui então que ela acaba ficando feliz pela Otama ali e tal. E o Prometheus, que não estava com ela naquela época, né, comenta que a Big Mom, ela tá numa espécie de modo mãe, vamos dizer assim, né? Que ela fica quando fala ali, interage com crianças menores de idade, ela fica mais fofinha, né? Mais amistosa, né? E aí por isso ela acaba nem pensando ali no chapéu de palha direito, né? Ela acaba focando ali mais na Otama e tal, né? O que é uma mão na roda agora, né? Os caras conseguiram uma senhora aliada, né? Literalmente uma senhora aliada ali neste momento, né? E aí o que acontece? A Otama acaba explicando aqui, né? Falando com a Big Mom o que aconteceu com a região de Okobore, desde que rolou lá os eventos e tal, né? Ela fala que os homens do Kaido, né? Queimaram Okobore completamente. E aí a Big Mom ficou pistola. Porra, a galera me ajudou. E o bando do Kaido fez isso? Pô, pera aí, né? E na raiva ela começa a manifestar a Haki do Rei, né? E ela tá querendo descontar a raiva dela no primeiro Minion do Kaido que passar, né? Que infelizmente pra ele foi o Peijuan. Parabéns, campeão. E aí, basicamente, como eu posso descrever isso aqui, né? Ela levou o Peijuan à extinção, né? Amassou o maluco ali, inclusive com um soco imbuído com o Haki do Rei, né? Coisa que a gente tá vendo aí o Luffy fazendo, né? Mas aqui a experiência faz a diferença, né? O senhor soco aqui que amassa o Peijuan completamente, né? Aí nós temos aqui a chegada da Uchi, né? A Uchi tinha ficado um pouco pra trás aí, né? Mas ela chegou ali e viu a confusão, né? Viu que o irmão ali foi mortalmente ferido ali praticamente pela Big Mom, né? E fica extremamente pistola e vê que a Big Mom parece que tá ali meio que em conluio, né? Com os Mugiwaras ali com o Otama. E aí jura vingança, né? E aí o que acaba acontecendo aqui então, né? A Nami tenta ir embora, né? Com o Sop, companhia ali. Só que a Uchi dá uma cabeçada, né? No Komaicho. E acaba pegando ali a Otama e batendo nela. Agride a Otama, pois é. E, cara, isso na frente da Big Mom e na frente da Nami, né? Pois é. E aí a Nami acaba ficando ali pra lutar contra a Uchi, né? Ela quer vingança ali, né? Pela Uchi ter agredido uma criança na frente dela. E aí então a Nami tenta ali usar um ataque de raio, né? Que não é lá muito grande, né? Já que ela não tem aqui os Zeus mais, né? E o golpe até que é bem efetivo. A Uchi chega a sentir ali o ataque e tal. Só que quando ela levanta, mano, ela levanta já sabendo já que a Nami só tem aquilo ali, né? E aí ela consegue esquivar de um segundo ataque e imobiliza a Nami quase que automaticamente ali, né? Mas
ela não contava que a Big Mom também tivesse algo similar, né? Um ataque muito maior, inclusive, do que a Nami, né? E com a Hera, inclusive, agora, né? E aí ela acaba... A Big Mom faz uma combinação muito arrombada aqui, que ela consegue combinar o poder da Hera com o poder do Prometheus e com o poder do Napoleão, né? E com o próprio poder. E isso faz ali ela canalizar uma espécie de ataque de micro-ondas, né? Chamado de Mazer Hole, né? Que basicamente ela usa ali pra esquentar, vamos dizer assim, né? A ult de dentro pra fora. Queimou a mina de dentro pra fora. Um ataque estúpido. Estúpido de violento, tá ligado? Levou a extinção 2.0 aí, a ult, né? Que loucura é essa? Que poder bizarro de forte. No meio dessa confusão aí, acontece um negócio curioso, né? Que o Zeus, ele tava procurando a Big Mom e ele acaba encontrando, né? Só que aí ele vê que a Big Mom meio que já tá contra a pessoa, né? Já tá ali com a Hera e tal, né? E aí a Big Mom debocha ali do Zeus, né? Reclama ali que ele abandonou ela e tal. Os outros homens fazem bullying nele e tal. E ele fica abandonado, ele é abandonado pela Big Mom ali naquele momento, né? E aí ele fica triste e tal. E a Nami também rejeita ele, né? A Nami também não acaba rejeitando ele ali no local. E aí, tipo, ele não tem ninguém, né, cara? Até um momento que rola uma cena muito medonha. Eu acho uma das cenas mais medonhas de One Piece, que é o quê? A Big Mom manda a Hera comer os Zeus, devorar literalmente os Zeus, né? E ela começa a abocanhar a outra nuvem ali na maldade, né? Caceta. E o cara vai morrer de um jeito completamente bizarro. E aí, antes de falecer, o Zeus começa ali a pedir desculpas pra Nami, desculpas sinceras, né? Por ter sido um vacilão ali e tal. Mas a Nami não quer saber, né? E com razão, afinal de contas, cara, porra, há pouco tempo atrás ele quase faleceu ela, né? Então, assim, ela não pode me dar o braço a torcer, né? E aí o Zeus tenta ali resistir, né? A Hera e a Big Mom e tal, mas sem muito sucesso, né? E aí a Nami tenta ajudar ele ali, oferecendo ali aquelas bolas de energia, né? Aquelas bolas elétricas. Só que antes que ele conseguisse ali se recuperar, né? A Hera termina de comer ele com as bolinhas e tudo, né? Então acaba que a Nami fortaleceu, na verdade, a Hera ali sem querer, né? Enfim. E aí, meio que acabou One Piece aqui, né? Pro Zeus, especificamente, né? E como essa cena foi muito bizarra, né? Com certeza foi uma cena muito medonha. O Tama ficou com medo da Big Mom ali e meteu o pé junto com a Nami e com o Sop, né, cara? Eles meteram o pé ali. E a Big Mom se sentiu traída ali pela Otama, saiu daquele modo mãe dela, né? Acabou a graça aqui. E aí agora ela quer aqui trucidar também ali a Otama, né? Só que aí quando ela vai atacar ali a galera, né? Ela foi atacada aqui de repente pelo Kid, né? O Kid acaba aqui então usando aqui o Punk Gibson de surpresa aqui, esmaga a Big Mom, ganhando tempo aí então pra galera ali conseguir escapar, né? E depois, logo depois ali na sequência, aparece o LOL também. E o LOL se oferece, né? Pra fazer uma aliança ali com o Kid mais uma vez pra encarar a Big Mom, né? E pior que eles trabalham bem juntos até, né? Conseguiram até travar os Zeus lá atrás e tal. Dá jogo, né? Vamos ver como é que funciona essa situação. Mas essa história vai continuar num próximo vídeo que eu espero que seja o último, né? Eu queria fechar no 10 aqui, mas talvez eu acabe chegando até o 11. No 11 vai terminar 100%, se for o caso, mas quero ver se eu consigo terminar pelo menos no 10, tá? Porque ainda tem coisa pra rolar pra caramba aqui. E vai ter o Luffy, né? O Luffy aí virando outra coisa, né? Algo muito louco aqui, né? Pois é. E é isso. Comentem aí o que vocês acharam então aí, né? Dessa parte 9 aí do arco de Wano, né? Do resumão de animes especial One Piece. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds. Fui!